menina da roça que comprava pertencimento. Ela nasceu na roça, não na roça bonita das fotos, mas na roça dura, da poeira, da lama, do sol rachando e da vida acontecendo no limite. Era um lugar onde não faltava trabalho, mas faltava quase tudo. E ela não nasceu em casa de pai e mãe. Ela nasceu num canto da vida, na casa dos avós. Aquela casa simples, com cheiro de lenha, panela preta, café forte e uma dignidade que não dependia de dinheiro. Os avós eram bons, do tipo que ama sem saber dizer que ama. Amor de avô era silêncio, amor de avó era cuidado. E ela cresceu ali com um vazio que ninguém tocava. Ela via outras crianças com pai, com mãe, e dentro dela nascia uma pergunta pequena, mas perigosa. Por que eu não? E quando essa pergunta não é respondida, ela vira uma sentença. Um dia, o ambiente da casa mudou. A avó ficou mais quieta, o avô mais sério, e a menina percebeu, porque criança percebe. Ela só não sabe explicar. Sentaram ela num banco, a avó com os olhos vermelhos, o avô com o rosto duro e a menina com as mãos pequenas, apertando o vestido. E então veio a frase que muda destinos. Você vai morar com um parente na cidade. Ela não entendeu. Criança não entende adoção, criança entende abandono. E a palavra cidade naquele momento não soou como esperança, soou como expulsão, como se dissessem você não cabe mais aqui. E ela olhou para a avó e a avó tentou sorrir. Mas o sorriso tremia. A avó entrou no quarto, abriu um baú velho, tirou de dentro um pano simples, dobrado com cuidado, como se fosse coisa sagrada. Era um pano bordado à mão, aquelas costuras cheias de tempo. A avó segurou o pano como quem segura memória e colocou nas mãos da menina. As mãos da menina tremiam e a avó disse bem baixinho, quase como oração: não esqueça quem você é. E aquela frase entrou na menina, não como conselho, mas como peso. Porque quando você diz isso para uma criança, é como se estivesse dizendo também: lá fora vão tentar te apagar, lá fora vão tentar te mudar, lá fora vão tentar te diminuir. E a avó sabia, ela sabia. O avô não falou muito, o avô não fala, o avô sente. Ele encostou a mão na cabeça dela, um carinho duro, um carinho de homem da roça que não foi treinado para emoção. E disse apenas vai, mas o vai dele não era ordem, era dor. Era como se ele dissesse: eu queria que você ficasse. E a menina, sem entender, sentiu o coração apertar, como se estivesse saindo da própria pele. Ela foi levada, num carro, num ônibus, não importa. A verdade é que ela foi embora. A estrada comeu a roça, e a roça ficou para trás. Ela olhava a janela e via o avô diminuindo, a avó limpando o rosto com a ponta do avental, e a menina sentiu como se uma raiz tivesse sido arrancada. E criança sem raiz vira adulta com fome. Fome de pertencimento. Fome de identidade, fome de ser escolhida. Quando ela chegou na cidade, ela achou que tudo ia melhorar, porque a cidade tem luz, tem asfalto, tem loja, tem barulho, tem movimento. Mas ela não sabia que a cidade tem comparação, a cidade tem julgamento, a cidade tem hierarquia. E ela era a menina da roça. A menina criada pelos avós, a menina adotada, a menina que veio de longe. E ninguém precisava dizer isso, porque o jeito como olhavam já dizia. Na casa do parente. Ela não era filha, ela era ajuda, ela era favor, ela era gratidão obrigatória. E aí começa a ferida invisível, a ferida que não sangra, mas comanda vidas. Ela tinha que merecer, ela tinha que se comportar, ela tinha que agradar, ela tinha que ser perfeita. Porque ela estava ali, não por amor, mas por um acordo. E quando ela errava, não era corrigida como filha, era lembrada como dívida, você devia agradecer, você tem sorte. Se fosse na roça. E cada frase dessas fazia ela entender: eu sou peso, eu sou a menos importante, eu tenho que pagar pelo meu lugar. Ela foi para a escola. E na escola ela era diferente. Era o sotaque, era o jeito, era o cabelo, era a roupa. E veio a humilhação. Uma menina olhou a sandália dela e disse: isso aí é de roça. Riram. E ela riu também, porque criança aprende a rir junto, para não ser esmagada. Mas por dentro ela sentiu algo queimar. Teve o dia do trabalho escolar. A professora pediu material, cartolina, tesoura, cola, canetinha. Ela chegou em casa e falou, e o parente respondeu seco: eu não tenho dinheiro para essas besteiras. E depois soltou: você acha que dinheiro dá em árvore? Ela foi para a escola sem material, cabeça baixa. E quando perguntaram, ela disse: esqueci. Mentira. Mentira para não dizer eu não tenho. E a vida seguiu assim. Ela engolindo, 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 até que engolir virou hábito. E hábito vira identidade. O tempo passou, ela virou mulher. Ela começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro, e quando o dinheiro chegou, pareceu justiça, pareceu reparação.
Pareceu vingança silenciosa contra o passado. E ela começou a comprar roupa boa, comprar bolsa, comprar sapato, comprar perfume, comprar coisas que diziam sem falar: agora eu pertenço, agora eu tenho valor, agora eu fui escolhida. E cada compra era uma resposta, não para a vida adulta, mas para a infância ferida. Ela não estava comprando coisa, ela estava comprando um lugar no mundo. Só que símbolo não cura ferida. Símbolo só anestesia. Por algumas horas, por alguns dias, e depois o vazio volta, e o vazio pede mais. E aí ela se endividou, ela exagerou, ela entrou num padrão alto, financiamento, parcelas, pressão, e por fora ela parecia bem, mas por dentro ela vivia com medo, medo de faltar, medo de voltar para o início, medo de precisar pedir, medo de ser tratada como favor de novo, até que chegou o dia em que ela decidiu voltar na roça, depois de anos, já adulta, já vencedora. Ela foi com roupa bonita, com cabelo arrumado, com cheiro caro, com um carro melhor, com postura de quem venceu. Quando ela entrou naquela estrada de chão, a poeira subiu. E o coração dela também. Porque a roça não era só um lugar, era um pedaço dela. Ela chegou na casa, o mesmo cheiro, a mesma simplicidade, a mesma lenha. E os avós estavam lá, mais velhos, mais frágeis, mais lentos, mas com o mesmo olhar. A avó olhou para ela, olhou de cima a baixo, viu a roupa, viu o carro, viu tudo e sorriu. Só que aquele sorriso não era de inveja, não era de comparação, era de alívio, era de orgulho, era de oração respondida. E a avó veio devagar, abraçou ela e falou no ouvido: você voltou. E naquele abraço tudo caiu, tudo. O salto não sustentou mais, a postura não segurou, a maquiagem não protegeu, porque ali ela não era mulher forte. Ela era a menina que foi levada, a menina que foi entregue, a menina que tentou comprar pertencimento, a menina que tentou pagar para existir. E ela chorou, chorou como criança, chorou como raiz arrancada que voltou para o chão, chorou sem conseguir parar. O avô encostou a mão na cabeça dela, aquele mesmo carinho duro, e disse: tá tudo bem. E foi aí que ela entendeu. Ela tinha comprado tanta coisa, mas que ela precisava era isso. Um lugar, um abraço, uma raiz, um você é nossa. E a avó, como se soubesse tudo, olhou para ela de novo e disse: não esqueça quem você é. E dessa vez a frase não veio como peso, veio como cura. E ali ela entendeu a verdade que muda tudo. Ela passou anos tentando provar para pessoas que não eram ela. Ela passou anos tentando ser aceita por um mundo que só compara. Mas o que ela precisava nunca foi bolsa, nunca foi roupa, nunca foi símbolo, nunca foi status. O que ela precisava era pertencimento. Era identidade, era ser filha, era ser escolhida, era ser amada sem condição. E hoje essa mulher está aqui, num curso de mentalidade financeira, aprendendo a construir, aprendendo a organizar, aprendendo a curar. E agora eu vou fazer perguntas não só para ela, mas para você, para nós. Porque essa história não é só dela, essa história é de muita gente aqui. Quando você compra, o que você está tentando calar? Quando você gasta, o que você está tentando provar? Para quem? Para você ou para sua criança ferida? O que você compra hoje que você não teve ontem? Qual foi a frase? Qual foi o olhar? Qual foi a humilhação que ainda manda no seu cartão? E a pergunta mais profunda: qual parte da sua história você está tentando apagar ao invés de curar? E se você identificar isso sem culpa, sem vergonha, com verdade, você começa a ser livre. Porque liberdade não é ter muito, liberdade é não precisar provar, liberdade é comprar com consciência e não com ferida. É quando você olha para aquela menina da roça dentro de você e diz: eu te vejo, eu te acolho, eu te honro. Mas agora, quem governa a minha vida sou eu.